Beleza, galera? Hoje é dia 16 de janeiro de 2018. Na última semana rolou o estardalhaço aí a respeito dos imóveis e dos bens materiais que a família Bolsonaro possui. E eu tava hoje lendo aqui não sei nem se posso falar isso, se é a reportagem, né, o artigo, né, do Reinaldo Azevedo, no site aqui Rede TV UOL. Depois eu vou deixar o link desse artigo dele na descrição. Ele falando o seguinte: se os bolsonaros tivessem guardado ao longo da vida 100% de seus salários, soma ainda seria menor do que o patrimônio. Eu lendo aqui esse artigo, chega a ser irônico, né? Chega a ser uma piada. Inclusive ele quer ser meio engraçadinho aqui, o Reinaldo, na hora que ele fala. Ele dá um ar de ironia, um ar de superioridade, né? Que todo mundo sabe que ele tem. Ele dá aquela melação e tudo mais. Só que vamos rebater aqui, que não vai ser tão difícil assim. Se você é um homem médio, você já vai entender as pegadinhas que tem, as casquinhas de banana que tem aqui nesse artigo dele. Família Bolsonaro, segundo a reportagem aqui, seria o Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, 3 dos filhos dele. Dizem que eles têm um patrimônio avaliado por volta de 17 milhões. Aí no decorrer do artigo ele quer fazer o seguinte: ele quer usar a arte de mentir com números, ou seja, a estatística. Ele começa a colocar dados estatísticos de pessoas que não poupam dinheiro. Então ele fala o seguinte, fala assim, ó, quer ver, só para ficar bem claro, ele fala assim: tive a pachorra de fazer uma conta que serve apenas como ilustração. Se Jair e seus 3 filhos políticos, que eu já falei, tivessem guardado 100% do salário líquido recebido com a atividade política, teriam conseguido juntar pouco mais de 15 milhões. Vale dizer, menos do que seu patrimônio. E aí o que ele usa aqui para fundamentar o artigo dele? Em abril do ano passado, o Serviço de Proteção ao Crédito e a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas fizeram um levantamento e concluíram que no mês anterior, só 15% dos consumidores guardaram parte do salário. Nada menos de 46% gastaram tudo o que receberam e 32% viram sair mais dinheiro do que entra. Ficaram no vermelho. Poupar não é um hábito nacional. Então ele quer justificar o patrimônio do Bolsonaro falando que as pessoas não têm o hábito de poupar. Então, se a maioria da população não tem o hábito de poupar, por que raios os bolsonaros teriam? Essa é a artimanha dele aqui, o que ele quer usar para justificar o cálculo dele aqui. Com base em dados coletados pelo Banco Mundial, aponta que no Brasil só 4,7% dos 60% mais ricos, camada em que se enquadram Jair e seus filhos, guardam dinheiro. E entre os 40% mais pobres, a participação cai a menos da metade. Mais dados para provar que estamos diante do milagre Bolsonaro da multiplicação de patrimônio. Em 2014, a Federação Nacional de Previdência Privada quis saber a percentagem de poupança naquela parcela diminuta da população que consegue guardar algum dinheiro. Atenção! 52% dos gatos pingados que conseguem reter uma graninha guardam até 10% do que recebem. Outros 26% entre 10 e 20%. O topo da poupança é de 40%. Apenas 2% entre os que poupam, ou seja, 0,3%, pois alcançam tal proeza. Depois ele fala o seguinte, a conta. Quando Bolsonaro entrou na política, em 89, ele era um homem pobre. Vou fazer de conta que ele recebeu mensalmente ao longo de 28 anos, 25 mil e uns quebrados, ganho líquido de hoje. Seus 336 salários teriam somado 8 milhões e 403 mil reais uns quebrados. Eduardo está na Câmara desde 2015, foram 36 salários, totalizando 900 mil reais uns quebrados. Carlos Bolsonaro é vereador na cidade do Rio faz tempo, desde 2000, que totaliza 204 vencimentos, com valor líquido de 14 mil reais e uns quebrados. No total, 2 milhões 910 mil. E ainda há Flávio Bolsonaro, o deputado estadual, no posto desde 2003, em 14 anos foram 168 vencimentos líquidos de 18 milhões e 700 reais e uns quebrados. Ou seja, 3 milhões e pouco. Tudo somado, desses 4, chega-se à quantia de 15 milhões 370 mil e uns quebrados. Um valor inferior ao patrimônio de 17 milhões. Agora vamos ajudar aqui o Reinaldo Azevedo, que ele está muito nervoso com a quantidade de grana que os bolsonaros atingiram nesse período. Eu fiz uma conta aqui utilizando a calculadora do milhão, vou deixar o link também na descrição,
do G1. Então, só com base no Jair Bolsonaro, eu coloquei aqui, investimento inicial R$10.000. Ou seja, ele começaria depositando 10 mil e efetuaria um valor de 10 mil todo mês. Há uma taxa de juros de 8,56% por ano, ou seja, rendimento menor do que 1% mensal. Ele teria um patrimônio aí, né? Teria acumulado o valor de 17 milhões sozinho em 31 anos e 10 meses. Então, quase 32 anos. Lembrando que se ele está ganhando 28 mil líquidos, não é de se espantar que ele consiga guardar 10 mil. É o que eu imagino aqui. É uma taxa pequena, que, como se ele deixasse na poupança isso aqui, ele atingiria os 17 milhões. Além disso, eles incluíram mais 3 filhos. Ele se esquece que o Eduardo Bolsonaro, antes de ser deputado, ele era agente da Polícia Federal. Não, escrivão. É porque são iguais, né? O salário de agente de escrivão da Polícia Federal é o mesmo. Ele era escrivão da Polícia Federal, que não ganha pouco. Flávio Bolsonaro é empresário também. E sem contar que o patrimônio pode incluir aqui valores das esposas dos respectivos Bolsonaros. Porque se ela ganha abaixo do que tem que declarar no imposto de renda, ela entra como isento, mas ela tem um valor a ser somado também. Detalhe que todos esses imóveis que saiu na reportagem do Bolsonaro, da família Bolsonaro, todos declarados no imposto de renda. Então, a pessoa que não tem um mínimo de conhecimento financeiro, ela depositaria esse valor que eu falei de 10 mil por mês durante 30 anos, ela acumularia 17 milhões. Se ele tem um mínimo de conhecimento de finanças, ele consegue fazer um investimento desses valores e retirar aí, 1% líquido ao mês, ele ganharia mais do que 17 milhões. Agora vamos para as suposições, né? Como eu já falei, as esposas deles trabalharem, os investimentos que eles poderiam ter feito. Tem um canal aqui no YouTube chamado Me Poupe, da Natália. Ela atingiu o primeiro milhão da vida dela com 32 anos de idade. Então não trabalhou 30 anos. Então será que é impossível assim atingir um patrimônio? De 17 milhões, na verdade, se você for dividir para os 4, daria o que aí? Aproximadamente 4 milhões para cada um em 30 anos, que foi o caso aqui do Bolsonaro. Será que é difícil de atingir esse valor? Lembrando também do boom imobiliário que tivemos no Brasil. Você comprava um imóvel de 40 mil reais. Hoje, daqui a pouco, depois de uns aninhos, ele já estava valendo 1 milhão. E isso é o que eles bateram na tecla. Eles falaram, o patrimônio dele atual em imóveis e veículos é 17 milhões. Ele pode ter muito bem comprado esses apartamentos a preço de banana. Eu tive um amigo que comprou um apartamento no BNH, em Cotia, aqui próximo da capital paulista. Ele pagou na época 80 mil reais. Esse apartamento hoje está valendo 300 mil. Então, você vê a artimanha e a malandragem que eles tentam utilizar para denegrir a imagem do Bolsonaro. Por quê? Porque pro povão, pessoa que ganha pouco, que é a maioria da população brasileira, ganha aí um salário mínimo. Quando você fala em 1 milhão de reais, parece que é uma coisa astronômica, uma coisa impossível de se alcançar. É muito dinheiro. Putz, 1 milhão! 17 milhões então, putz! Parece que não vai chegar nesse valor. Só que não é impossível de chegar. Tanto que o Bolsonaro, como eles mesmos ressaltam, ele já está há 30 anos na política, como é que não levantaram nada a respeito dele ainda? Então por que eu confio no Bolsonaro? Eu confio no Bolsonaro justamente por isso, por ele ter entrado na política em 89, cheio de anistiado, abarrotando lá o Congresso Nacional, cheio de bandido, terrorista, perseguido pelo regime militar. Imagina esses caras, o tanto que não sofreu o Bolsonaro lá, esses caras tentando derrubar ele. Não conseguiram derrubar em 30 anos. Por isso que eu confio no Bolsonaro. Fora que o discurso dele é o mesmo desde sempre. Pega uns vídeos dele antigos, você vai ver que ele sempre falou a mesma coisa. E termina a pérola do Reinaldo Azevedo falando o seguinte: como eles conseguiram um patrimônio de 17 milhões? Não sei. Mas vai acima uma conta que serve de ilustração do espanto. Realmente, essa conta que ele fez é uma ilustração do espanto, de tanta baboseira que ele colocou nisso aqui. Para encerrar esse post, ao longo de todos esses anos, quais foram mesmo as respectivas contribuições de Jair, Eduardo, Flávio e Carlos Bolsonaro? A família Bolsonaro se mostrou um prodígio em benefício da família Bolsonaro. Eu vou te falar qual foi a contribuição dos Bolsonaros. A contribuição dos Bolsonaros, principalmente do Jair Bolsonaro, foi abrir os olhos dos brasileiros. Ele sempre falou o mesmo discurso, mesmo blogs
pseudo-intelectuais igual o do Reinaldo de Azevedo, omitindo ele sempre, a grande mídia sempre omitindo, ele sempre falou a mesma coisa. Se ele não tivesse feito nada, é a mesma coisa de você estar chamando a população do Rio de Janeiro de idiota, porque elegeram ele e ele foi um dos deputados mais bem votados do Rio de Janeiro, do Brasil. Ele entrava pelo Rio de Janeiro, então, e sempre se reelegendo. Se ele está lá há 30 anos, você vai me falar que ele não contribuiu para nada? É porque agora que ele apareceu, por causa das redes sociais, inclusive, a minha fé é que Bolsonaro esse ano ganhe as eleições, vai entrar lá sem rabo preso com ninguém, com essas patifarias desses blogs igual Reinaldo de Azevedo e mais um monte que tem por aí, cortar, dinheiro público para propaganda governamental aí de jornais como Folha de São Paulo, que é uma mentiraiada do caramba, Rede Globo de televisão e etc. Então vai ser maravilhoso a entrada do Bolsonaro na presidência da República. E tá aí, o que eles fizeram? Eles abriram os olhos da população brasileira dizendo a verdade, mostrando doa quem doeu, o que acontece nos bastidores, lutaram contra essa esquerda maldita que está afundando o nosso país aí como ninguém. Como o Jair Bolsonaro já falou várias vezes, ele sozinho fez mais do que toda a oposição, a suposta oposição que o governo tinha. Então, tá aí a contribuição dele, abriu os olhos de muita gente para o que está acontecendo no Brasil, reacendeu a direita brasileira, que agora está aparecendo, está se mostrando e está indo para a luta. Então, tá aqui o meu vídeo rebatendo, refutando essa post aqui, essa porcaria que o Reinaldo de Azevedo publicou aqui, tentando enganar os mais incultos aí. Infelizmente, eles trabalham sempre tentando enganar as pessoas e se valem da falta mínima de conhecimento das pessoas para enganá-las, infelizmente. Forte abraço.